Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, estudando bastante. Eu sou a professora Renata, da disciplina de Matemática, e nesta aula nós vamos retomar os conteúdos referentes a arcos e ângulos. Vamos começar visualizando aqui, pensando um pouquinho, aonde será que nós encontramos ângulos e quais seriam as unidades de medidas utilizadas para medir ângulos. Assim como nós usamos o metro para medir a nossa altura, utilizamos o quilômetro para medir a distância de uma cidade para outra, quais seriam as unidades de medidas para ângulos? Você já parou para pensar nisso? Então, vamos ver em quais situações também podemos utilizar ângulos. Pensar um pouquinho, Eu vou dar uma dica. Quando a gente abre uma porta, nós temos um ângulo. Então, visualizando na circunferência, nós temos que o ângulo é a abertura determinada pelo arco, neste caso AB. Então, o arco que vai de A até B. São dois pontos sobre a circunferência. Esse arco, eu vou fazer uma analogia que as meninas vão me entender bem. É tipo aquele arquinho que a gente coloca na cabeça, É somente o arco. Então, a distância que vai de A até B é aquela linha que a gente chama de arco. E o ângulo é a medida de AOB, que aqui é chamado de alfa. Geralmente, na matemática, nós chamamos ângulos por letras gregas, mas também podemos escrever AOB, indicando aqui que o centro está no ponto O, tá bom? O vértice de origem aí do nosso ângulo. E com relação à circunferência, aquela pergunta que eu tinha feito bem no comecinho para vocês dessa aula, os ângulos, eles podem ser medidos tanto em graus como em radianos. Quando a gente olha para a circunferência trigonométrica, ela inteira tem 360 graus, ou seja, os ângulos medidos em graus. Quando nós falamos em radianos, a circunferência inteira tem 2π radianos, que é a outra unidade de medida da circunferência. E assim nós podemos transformar as unidades de medidas de ângulos, da mesma forma que nós transformamos, por exemplo, as unidades de medidas de centímetros para metros, de metros para quilômetros e assim por diante. Nós também podemos transformar as unidades de medidas de ângulos, de graus para radianos e de radianos para graus. Como que a gente faz isso? Se o meu ângulo tiver sido dado em graus, nós usamos uma regra de 3 simples. Nós sabemos que toda a circunferência tem 360 graus, que equivale a 2π radianos. Então, metade da circunferência, que é 180 graus, equivale a π radianos. Essa é a nossa primeira linha da regra de 3. Na segunda linha, nós vamos colocar o ângulo que nós queremos transformar de graus para radianos. Então, embaixo do grau, eu escrevo o ângulo em grau, que você quer transformar para radianos, que vai ser dado para você, e o x, que é o ângulo que nós não sabemos quanto ele vale em radianos, embaixo do radianos. E para transformar de radianos para graus é bem mais tranquilo, você nem precisa usar a regra de 3, basta você substituir o π por 180 graus e efetuar a operação que está indicada no teu ângulo dado em radianos, ok? Então, aqui eu vou trazer para vocês a primeira atividade desta aula. Vocês vão praticar fazendo a transformação aí de unidade de medidas, aplicando aquilo que eu acabei de falar. A gente já volta para verificar se você acertou.
Vamos lá então, pessoal? Eu espero que vocês tenham feito bem certinho aí, né? Porque a intérprete de hoje, Elisângela, tudo bem? Já resolveu todos os exercícios de forma correta, porque eu já verifiquei. Então, nessa primeira proposta, vocês vão transformar os ângulos que estão em radianos para graus. Lembrando que substituímos o π por 180. Então, vamos lá. Letra A, 9π sobre 4. No lugar do π está lá o 180. Efetua a multiplicação, tá, gente? De 9 vezes 180, divido por 4. Eu vou chegar de que o ângulo de 9π sobre 4 radianos é igual a 405 graus. Mesma coisa lá na letra B. 2π sobre 3 vai ficar 2 vezes 180, que é 360 graus, divididos por 3. Então, o ângulo de 2π sobre 3 radianos é igual a 120 graus. E bora lá para a letra C. Letra C, 22π sobre 3, 22 vezes 180, 3.960, dividido por 3, quer dizer que o ângulo de 22π sobre 3 em radianos equivale a 1.320 graus. Então, espero que vocês tenham acertado aí, para agora continuar na atividade em que você vai completar esta tabela. Essa tabela é uma tabela muito importante, que você usa bastante na resolução de problemas que envolvem trigonometria. Por quê? Porque é a tabela que contém os valores de ângulos notáveis. Professora, eu só ouvi falar de ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. Que ângulos são esses? Esses ângulos 0, 90, 180, 270 e 360 graus são ângulos que estão sobre os eixos ordenados, sobre os eixos x e y. Então, é importante que vocês também tenham já o conhecimento, já tenham essa informação de quanto cada um deles equivale em radianos. Então, vocês fazem agora, uma segunda etapa, transformação de ângulos que estão em graus para radianos. Não se esqueça de usar a regra de 3.
Vamos lá então, gente, aqui verificando a resolução desta segunda proposta, que é a transformação de ângulos que estão em graus para ângulos que estão em radianos. Nós usamos a regra de 3, então na primeira linha eu coloco aquela informação que eu já conheço, 180 graus equivale a π radianos, e o que vai mudar em todas elas é a segunda linha, porque o que muda são os ângulos. Então lá no primeiro quadradinho que eu tenho para resolver é o ângulo de 30 graus. O ângulo de 30 graus é x em radianos, a gente não sabe ainda, mas vai descobrir isso agora. Vou multiplicar cruzado, então 180x é igual a 30π. O 180 está multiplicando, vou passar dividindo, então quer dizer que o ângulo de 30 graus equivale ao ângulo de π sobre 6 radianos. E anota isso que é importante, porque esse ângulo é sim um ângulo notável, tá? Todos eles dessa tabela são. O ângulo de 45 graus eu vou substituir de forma análoga ao que a gente fez aqui primeiro. Multiplica cruzado, 180x é igual a 45π. E agora o x vai ser o quê? π sobre 4 radianos. Ou seja, o ângulo de 45 graus em graus, quando eu for escrever em radianos, será π sobre 4 radianos, que é o 180 divididos por 4, que dá 45 graus. O próximo ângulo é o ângulo de 60 graus, então vou substituir o ângulo de 60 graus, vou multiplicar também cruzado, e eu vou chegar ao resultado de que o x, que é o ângulo de 60 graus em graus, equivale a π sobre 3 radianos. Sim, né? 180 dividido por 3 é 60 graus. Então, você pode aí ter que manipular qualquer unidade de medida para esses ângulos, já que eles são tão importantes e aparecem tanto nos exercícios de trigonometria. O ângulo de 270 graus, ele está sobre o eixo y, no sentido negativo. Então, 180x é o 270π, o x, nesse caso, vai valer 3π sobre 2 radianos. Então, realmente, são 3 ângulos de 90 graus. Lembrando que o ângulo de 90 graus é o quê? 180 dividido por 2, que é o π sobre 2. Então, π sobre 2 equivale a 90. Então, se você tem aqui 3 ângulos de 90, você tem 3π sobre 2. São 3 quadrados, 3 quartos ali, né, da nossa circunferência trigonométrica. Então, completando a nossa tabela, o 0 graus em radianos é 0 também, o 30, 45, 60, o 90, que é o 180 dividido por 2, é o π dividido por 2. 180 graus é aquela que a gente já usa para fazer as mudanças de unidade de medidas de graus para radianos, então 180 equivale a π. 270 graus, que é 3π sobre 2, e o 360 graus a gente também não precisou calcular, porque está lá bem nos slides no início da nossa aula, que 360 em graus equivale a 2π radianos. Então, nós vamos usar bastante, tá? Esses ângulos que estão tanto em graus como em radianos, porque eles são notáveis. Notáveis é aquele que a gente nota, né, de forma mais simples, mais fácil, fica visual e intuitivo. Então, nós temos, na continuação, falei para vocês que nós íamos falar hoje sobre arcos e ângulos, nós temos os arcos côngruos. O que são arcos côngruos? São aqueles que eles têm as mesmas extremidades, começam e terminam em um mesmo ponto. Então, não quer dizer que eles tenham a mesma medida. Por que não? Porque eu posso ter um ângulo de 60 graus, ele está no primeiro quadrante, posso ter um outro ângulo que tem uma volta na circunferência, 360, mais 60 graus. Esse é o ângulo de 420 graus. Eles são arcos côngruos. Por quê? Porque eles começam e terminam no mesmo ponto. O que diferencia um do outro? O número de voltas que eles dão na circunferência trigonométrica. Ok? Então, arcos côngruos não são arcos ou ângulos com a mesma medida, e sim aqueles que têm as mesmas extremidades, começo e fim, diferem no número de voltas que eles dão na circunferência. Para descrever todos os arcos côngruos a um ângulo dado, nós temos duas expressões. Primeiro, a expressão para arcos que são dados em ângulos. Então, em graus, né? Todos eles são unidades de medidas para ângulos. Primeiro, então, para graus, quando o ângulo for dado em graus, por exemplo, o ângulo AOP,
Se a gente chamar esse ângulo de alfa, como é que eu escrevo uma expressão que descreva aí todos os arcos que são côngruos a esse alfa? Vai ser alfa mais k vezes 360 graus, esse k sendo um número inteiro. Positivo se a volta for no sentido anti-horário, o k vai ser negativo se o ângulo tiver volta no sentido horário. Então, aqui vejam que o ângulo está dado em graus, então eu uso 360, que é uma volta. Se o ângulo estiver dado para você em radianos, você vai colocar o ângulo em radianos mais k vezes 2π. O k também é um número inteiro. O que o k representa aqui? O k representa o número de voltas que esse ângulo deu na circunferência. Ok? Então aqui vamos escrever, deixei para vocês, para que vocês possam praticar, né? Um ângulo escrito em graus e um ângulo escrito em radianos, para que vocês possam aplicar as duas formas para que se escreva uma expressão para arcos côngruos a esses ângulos. Então a gente volta daqui a pouquinho para verificar.
Vamos lá então, turma linda? Nós vamos escrever as expressões que determinam aí todos os arcos que são côngruos a esses ângulos dados. Aqui na letra A, eu tenho o ângulo de 5π sobre 4 radianos. Ele está em radianos. Então, eu deixei aqui em azul indicada qual é a fórmula que nós vamos usar para expressar esses ângulos, tá? Vai ser x radianos mais k vezes 2 vezes o π, 2π que é a volta inteira. Lembrando que o k é um número inteiro. Eu sempre gosto de colocar. K é um número inteiro. Esse Ezinho ali significa pertence e esse Z significa conjunto dos números inteiros, tá? Então, será côngruo a ele, né, o arco que tiver a seguinte expressão. 5π sobre 4. Por quê? Porque foi o ângulo dado, tá, gente? Eu tirei do enunciado mesmo. Mais K vezes 2π. Mas fica esse K? Fica, porque o K é um número inteiro, vai variar. Ele pode ser 1, pode ser 2, 3, ou menos 1, menos 2, menos 3. Esse é o número de voltas que esse arco de 5π sobre 4 dará na circunferência trigonométrica. Então, essa expressão para determinar aí os ângulos côngruos a um arco dado em radianos. Vamos continuar com a letra B. Para o arco dado em graus. Então, nós vamos usar a expressão com alfa em graus e no lugar do 2π nós vamos colocar o 360 graus, tá? Então, não pode confundir aí radiano com grau. Radiano é radiano, grau é grau. Então, a expressão, eu no lugar do ângulo coloco o 70 graus mais k vezes 360, lembrando que o K é inteiro, e esse K vai determinar aí o número de voltas que esse arco dá na circunferência. Então, a gente pode ter o 70 está no primeiro quadrante, todos os seus arcos côngruos estarão também no primeiro quadrante e só vai mudar o número de voltas que ele dá na circunferência trigonométrica, ok? Então, nós vimos na aula de hoje arcos e ângulos, expressões com arcos côngruos e fizemos a transformação de unidades de medidas de ângulos de graus para radianos e vice-versa. Eu espero que vocês continuem estudando, fazendo as atividades e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!